Que o Senhor nos abençoe em mais esse dia de evento, nessa manhã luminosa, que os nossos corações sigam nesse clima de harmonia, depois de tão belas canções que aqui nos foram trazidas, para que nessa harmonia a gente possa também se conectar com a harmonia da espiritualidade que aqui nos envolve, com o amor do Cristo, que perpassa todo o universo. E aqui se faz ainda mais perceptível, uma vez que corações e mentes a Ele se voltam. Não poderia iniciar a reflexão de hoje sem antes cumprimentar a todos os pais que aqui estão, e assim eu faço na pessoa do meu querido pai, que vou buscar a muitos quilômetros de distância, lá em Patrocínio, Minas Gerais, Senhor Enio. Na pessoa dele, abraço a todos os pais, na sua tarefa educativa, na sua tarefa condutora, que José da Galileia, aquele que para nós é um modelo, uma referência da paternidade, do serviço silencioso contribuindo para com Deus, possa inspirar a todos. Aliás, uma das mais belas páginas de Emmanuel que já pudemos ler, versa justamente sobre José da Galileia. No livro Levantar e Seguir, diz-nos o benfeitor que José da Galileia passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Dele temos algumas poucas notícias apenas no Evangelho. No entanto, sabemos que tal era a confiança de Deus na sua pessoa, que um dia o Criador da vida conferiu a sua tutela, Jesus e Maria. O Criador da vida conferiu a tutela daquele coração, o governador espiritual do orbe, bem como aquele anjo sublime que vinha do alto para ser a sua gestora. Que a gente possa se inspirar nesse exemplo do trabalho silencioso, do testemunho, do dever, da retidão, na sublime tarefa de educar. E se falamos de pais consanguíneos, que são também pais espirituais, não poderia também deixar de agradecer, de prestar aqui a nossa homenagem àquele que, em toda a nossa pequenez, temos considerado como um pai espiritual, naquilo que nos tem ensinado, nos caminhos que nos tem descortinado, à luz do Evangelho. Disse ele certa feita, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ainda que tivesse 10.000 tutores, não teríeis muitos pais, porque eu, em Cristo Jesus, vos tenho gerado por intermédio do Evangelho. E assim nos sentimos como fazendo parte dessa imensa família que esse coração tem gerado ao longo dos séculos por meio do Evangelho. Suas lições, suas palavras vivas, poderosas em suas cartas, passados muitos séculos desde quando foram escritas, alcançam-nos ainda hoje no mais fundo da alma, fazendo reverberar em nós o anseio por Jesus, fazendo vibrar em nossa alma aquela fé contagiante, aquela força inquebrantável, o vigor de um coração que nunca desfaleceu, que com Cristo tudo venceu, para nos legar um dos mais belos testemunhos de redenção. Ilustrando aquilo que Emmanuel soube bem registrar no livro Caminho, Verdade e Vida, quando fala de Madalena como o maior exemplo de transformação da história do cristianismo, falando também de Paulo. Dirá ele que essas duas vidas atestam para nós que o Evangelho não é senão o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. O código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E essa vida do apóstolo Paulo tem expressado para nós esses caminhos luminosos, repletos de esperança, de horizontes sublimes,
que a nós, espíritos imperfeitos, tantas vezes ainda a oscilar e hesitar em nossos passos, trazendo uma bagagem do pretérito, não das mais nobres, mas que em Cristo temos podido enxergar, graças a esse apóstolo e a outros tantos, a porta redentora, a chave de nossa libertação. Então a Ele também prestamos aqui o nosso preito de gratidão por essa paternidade espiritual e por ter expresso não somente palavras, mas o próprio coração naqueles textos. E é um deles que recorremos para iniciar a nossa jornada. Na última de suas epístolas, segunda carta a Timóteo, aquele a quem Paulo denominava meu filho na fé, que ele havia conhecido muitos anos antes, na primeira viagem apostólica na cidade de Listra, região da Galácia. O filho de Eunice, o neto de Lóide, que dali por diante seria, mesmo muito jovem, um dos grandes colaboradores de Paulo ao longo de toda a sua tarefa no mundo. A ele, Paulo dedicou 2 cartas, que em verdade alcançam também a todos nós, os que nos reconhecemos de algum modo seus filhos na fé. Na sua segunda carta, portanto, a Timóteo, derradeiro documento que ele deixa grafado para nós, no capítulo de número 4, versículo 7, ele nos dirá: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A frase fala muito por si mesma, mas se engrandece ainda mais quando vamos aos seus bastidores. E aqui, bendita seja a doutrina espírita e as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, que nos permitiram acessar a realidade por detrás de todas aquelas lutas, aqueles périplos, aquelas jornadas, partilhando um pouco da intimidade daqueles corações que tanto mourejaram para que o Evangelho chegasse até nós. E é a partir dessa obra magna, Paulo Estevão, que vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dos bastidores dessa carta. O que está registrado para nós ali já no final da obra, o último capítulo, quando Emmanuel nos descreve que Paulo havia acabado de ter o seu fatídico encontro com Nero. Ele que estava prestes a completar 30 anos de serviço, desde quando havia conhecido Cristo, lá no ano de 35, em torno disso, era agora o ano de 64, finalmente, os meses finais do ano de 64, portanto, prestes a completar 30 anos desde a sua conversão. Ele havia voltado recentemente da Espanha, onde passou pelas Gálias, chegando até a Espanha, a região de Tortosa. Lá levou o Evangelho aos confins que pôde alcançar do mundo de então. E, a pedido de Pedro, retorna à capital do Império, à Cidade Eterna, para atuar no esforço de liberação de João Evangelista, que havia sido preso antes de retornar para o Oriente, onde atuava, em Éfeso. Paulo acolhe o chamado, retorna à cidade, consegue a liberação de João Evangelista e segue ali nas atividades. Os tempos eram os mais difíceis. Nós tivemos, no ano de 64, um incêndio em Roma. E Nero, buscando algum bode expiatório para aquele acontecimento, organizado por ele próprio, mas que excedeu as suas expectativas em termos de destruição causada, precisava ele buscar alguém a quem culpar. E ele encontra essa figura justamente nos cristãos. Diz Emmanuel no texto, foram os tempos mais difíceis. Festas eram dadas, nas quais o divertimento era torturar os cristãos das mais diferentes formas. Os jogos, os entretenimentos das festas, das orgias, não eram outros senão
o martírio daqueles corações. Impressionava, no entanto, a fé daqueles combatentes do bem. Muitos deles a entrarem cantando, irradiando uma força, um vigor que deixava impressionados mesmo os algozes mais renitentes. E assim, perseguidos, impossibilitados de se reunirem, buscaram os cristãos o silêncio das catacumbas, para que naqueles locais consagrados à morte, pudessem eles glorificar a vida eterna, a vida imortal, que era a sua força e o seu farol no mundo. E nesse contexto é que então Paulo e alguns cristãos são presos, ele recorre à audiência com Nero, na condição de cidadão romano que era, e nós temos aquele encontro, a gente fica a pensar o que foi aquele encontro, ficamos a projetar em nossa mente, frente a frente, duas personagens tão contrastantes. Nero cercado com seus áulicos, usando na sua excentricidade uma esmeralda a título de monóculo, com sua coroa talvez cravejada das pedras mais preciosas de todos os rincões daquele imenso império, num trono soberbo, num palácio impressionante, aquele homem que aparentemente estava nos píncaros do mundo. Diante dele, já um ancião, alquebrado pela idade, corpo todo repleto de cicatrizes, os cabelos brancos, encanecidos na luta e nos imensos sacrifícios, algemado, ali franzino, a tal ponto que Nero, ao vê-lo num primeiro momento, pensa, mas como essa criatura é tão famosa? Como se ouve tanto o nome dessa criatura que aparenta ser tão medíocre? Franzino, não tem nenhum porte assim que transpire nobreza ou alguma coisa do tipo, porque os olhos de Nero cegos estavam para as questões espirituais, para aquela aura luminosa que irradiava-se do apóstolo. Diante dessa cena, nós ficamos a pensar, quem de fato ali ostentava uma coroa? Aquele ancião de cabelos embranquecidos na luta? Ou aquele imperador com a coroa de ouro cravejada de brilhantes? Quem de fato ali estava livre? Aquele ancião de mãos algemadas? Ou aquele imperador com os seus áulicos, as suas legiões? Quem de fato era rico? Aquele ancião que mal tinha roupa com que se vestir e um cantinho para se abrigar? Ou aquele que era detentor de posses inestimáveis, de um palácio, de um império? Questões que brotam diante de uma cena como essa, e que só o olhar do Espírito poderá responder com veracidade, com proveito. Depois desse encontro, Nero, em verdade, fica muito impressionado com o apóstolo, uma vez que ele abre a boca, uma vez que se vê diante daquela eloquência, daquela força nas palavras, Nero fica impressionado. E pede então uma atenção especial àquele indivíduo. Tigelino era o chefe dos guardas e diz, pode deixar, que o acompanharemos de perto. Permitem que Paulo se vá e ele fica numa espécie de prisão domiciliar. Teria que voltar à prisão mamertina a cada 3 dias até que a sua situação se aclarasse. No entanto, vem a ordem de Nero, acompanhe ele de perto. Veja onde ele estará, onde ele se estabelecerá. E ali, amparado por Lucas, o companheiro, também filho espiritual, que esteve com ele até o fim, ele se dirige à região da Porta Capena, em busca de abrigo, de acolhimento, junto a 2 corações queridos, Lino e Cláudia. Ali, ele se estabelece, acolhido naquele lar, e começa, então, sempre vigoroso no trabalho, sempre desejoso de aproveitar toda ocasião para servir, começa ele a sentir alguns presságios.
Sua intuição profundamente conectada à espiritualidade que o amparava, em especial a figura de Estevão, que era agora o seu benfeitor, desde muito, aliás, ele começa a perceber que está chegando o fim da jornada. Está chegando o coroamento da tarefa. No entanto, o seu coração ainda reluta em ceder. Ele luta com aquele sentimento, com aquela ideia de que está chegando ao fim, porque queria dar mais. Queria aproveitar até a última gota, até o último suspiro na causa do Mestre. Como tão bem fizeram corações na seara do Evangelho Redivivo, que tanto nos inspiram. Eurípides Barçanufo, atingido pela gripe espanhola, serviu até a última gota de energia, até o último suspiro, esteve a postos com Jesus. Quando o corpo tomba, o espírito não, sai triunfante para os horizontes da imortalidade que o aguardavam como um herói, como um vitorioso. Assim, Chico Xavier, mais de 70 anos de mediunidade, servindo até quando lhe permitiram as forças físicas. Assim temos visto um Divaldo, no vigor que ainda expressa, assim também aqueles corações de outros tempos. Então Paulo relutava, fazia as atividades que estavam ainda ao seu alcance, a saúde física já não mais lhe permitia as jornadas até as catacumbas, muitas vezes feitas tarde da noite para fugirem à vigilância da guarda. Sob o frio, longas distâncias, já não era mais possível. No entanto, Lucas ainda o amparava com o movimento das epístolas. Como gostaríamos de ter tido acesso às outras que se perderam. Chegaram até nós algumas, mas pelos próprios relatos do Evangelho de Paulo Estevão, vemos que muitas foram as outras. Quem sabe no mundo espiritual lá não estejam, nos arquivos da espiritualidade superior. Mas ele seguia no movimento da escrita, amparado por Lucas. E é quando ele decide, então, aproveitando 2 amigos que se dirigiam para a Ásia, escrever esta que seria a sua derradeira carta, a segunda epístola a Timóteo. E assim Emmanuel nos descreve. Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções, que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Quantas cartas Paulo não escreveu sob lágrimas? A Epístola aos Hebreus, uma das últimas também, esta segunda carta a Timóteo, sob lágrimas, vazando naqueles textos a própria emoção. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições, mas luta consigo mesmo de modo a não se dar por vencido. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado a esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta. O seu coração se dividia, portanto. Em parte, queria ele já ascender às esferas espirituais. Sentia que o Cristo o esperava. No entanto, o senso de dever, a disciplina, o devotamento ainda o prendia ao mundo, no anseio de mais servir. E embora fale sobre ter combatido o bom combate, acabado a carreira, nessa mesma epístola ainda solicita a Timóteo que trouxesse uma capa sua que ele havia deixado em Troade, a fim de proteger-se do frio. Como quem ainda planeja outras viagens, talvez, como ainda alguém que pensa ainda muito caminho pela frente, muitos anos ainda.
pede uma capa. Quando você vier, Timóteo, imaginemos o tempo das viagens, a duração das viagens, até que Timóteo chegasse com essa capa. Mas ele pede a capa. E pede para Timóteo, avise o Marcos, que eu preciso dele aqui em Roma. O mesmo Marcos que na primeira viagem havia desistido, mas que foi, sem sombra de dúvidas, marcado pela força do apóstolo Paulo. Aquelas palavras que ele ouviu de Paulo, quando ainda muito jovem, imaturo, não tão consciente do que era a tarefa do Evangelho, certamente moldaram seu coração. E ele viria a ser depois grande colaborador. Veio a Roma, esteve com Pedro. O seu Evangelho teve como principal fonte Simão Pedro. Muito provavelmente já quando estavam em Roma. Então ele pede a Timóteo, avisa o Marcos que eu preciso dele aqui para a tarefa. E prossegue Emmanuel nessa descrição. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente, só Lucas está comigo. Alguns versículos mais adiante, versículo 11 desse mesmo capítulo 4, Paulo grafa, só Lucas está comigo. Porque muitos dos colaboradores mais diretos, mais íntimos, haviam se perdido porque mortos ou presos. Outros acabaram debandando ante as possibilidades do testemunho extremo, acabaram voltando à Ásia. Lucas, no entanto, esteve ali ao seu lado até o derradeiro momento. E ele escreve, então, melancolicamente, só Lucas está comigo. No momento, então, que ele escreve isso, sente como que uma brisa suave, um fragor de como que asas ao seu lado, um sinal sutil, talvez de Estevão, talvez de Abigail, dizendo-lhe, e nós, não estamos contigo? A ausência, porventura, significará invisibilidade, como nos disse Eurípides? Lembra-se ele, então, do aporte espiritual, do apoio daqueles mensageiros que nunca o abandonaram. Desde o dia em Tauro, no Monte Tauro, quando pôde ter com eles no mundo espiritual, recebendo inefáveis consolações ao longo de toda a jornada, nos momentos mais críticos, sentiu ele aquela luz gloriosa sobre a qual falávamos aqui ontem. A mediunidade, a luz derramada sobre a carne, a misericórdia, o consolo do alto, que nos traz a certeza da imortalidade, da presença dos corações amados, da presença de Jesus em nossos passos. Quando sente, então, essa brisa suave, o seu coração se consola, as lágrimas secam, recobra ele o ânimo e termina a epístola, trazendo-lhe mais orientações para Timóteo. A epístola é enviada, ele ali permanece na casa de Lino e de Cláudia. Decorridas algumas semanas, depois da meia-noite, a casa é invadida. A mando do chefe dos pretorianos, Tigelino, Paulo, Lino e Cláudia são presos às vésperas de grandes comemorações que se dariam pela reconstrução do Circo Máximo. Festividades essas que seriam comemoradas com o martírio de muitos e muitos cristãos. Paulo, no entanto, talvez sabendo, justamente por saberem do vigor daquele espírito, ele é separado dos demais, a fim de que sua fé não pudesse contagiá-los. Ele é colocado sozinho numa célula. E ali despede-se então de Lino e Cláudia, que o haviam acolhido. Cláudia chorosa, ele, no entanto, sempre com aquela firmeza de fé que impressionava os guardas, ele diz, despedimos-nos aqui, meus amigos, neste mundo, mas haveremos de nos ver no reino do Cristo, porque a força tirânica de César não alcança senão o nosso miserável corpo. Nos vemos em breve. Consola-os e vai para a prisão, totalmente escura. Nenhuma fresta do sol nem do luar, nenhum raio ali penetrava. E o seu coração sofre e se angustia, porque sabia que os seus irmãos estavam sendo martirizados no circo. Queria ele estar junto daqueles corações, queria ele ter a honra de entregar-se em holocausto ao Cristo. E
e pensava consigo: será que Jesus ainda não me considera digno? Passado um tempo, os guardas abrem a prisão, o removem, amanhecia, o colocam numa carruagem, se deslocam pela Via Ápia, chegando próximo à região dos cemitérios que ali ficavam, recebe ele então a informação: sua morte foi ordenada por Tigelino, que cumpre ordens de César. E assim segue, os guardas pedem que ele se afaste alguns passos, e no entanto, tal era a firmeza que se irradiava daquele coração, que os próprios guardas ficam impressionados, e aquele que punhava a espada, diante daquele destemor, volta-se para ele: olha, eu lastimo ter de fazer isso. E ele então responde: cumpri o vosso dever até o fim. Agora não me lastimeis, porque eu parto daqui cumprindo deveres sagrados e vou ao encontro do Senhor da vida e da verdade. Vós, contudo, havereis de retornar à convivência de Nero e de seus asséculos. Em outras palavras, meu filho, quem de nós estará em pior posição? Os prognósticos de quem aqui serão piores? E, diante daquele vigor, vem então o guarda, fende-lhe a cabeça, e assim parte do mundo um campeão da fé, uma alma heróica, um sublime exemplo do poder redentor do Evangelho. Ao chegar ao mundo espiritual, se vê ele cego. De repente, ouve passos perto de si e indaga: quem vem aí? Ouve então o irmão Saulo e logo reconhece: Ananias. Ananias. Ananias se aproxima e então lhe diz, emocionado, profundamente emocionado: meu amigo, um dia me pediu o Senhor que eu lhe restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos discípulos. Hoje, me confere o Senhor a alegria de abrir-te novamente os olhos, para que conheças a beleza da vida eterna. Levanta-te, Paulo. Venceste os últimos inimigos, atingiste a coroa da vida, alcançaste novos planos de redenção. E a sua visão então retorna, e ele contempla as alegrias do reino. Os amigos, Gamaliel logo se faz presente, mais adiante veria ele Estevão, Abigail e o próprio mestre. Mas voltemos no tempo, 30 anos antes, quando ele também esteve cego outrora, à rua direita, em Damasco, numa singela pousada, hospedaria, ele foi visitado por aquele mesmo coração, a quem ele perseguia. Esse coração o alcança, enviado por Jesus, e diante dele, Saulo, à época, se penitencia, dizendo que agora reconhecia no Cristo o divino Messias. Ananias se rejubila com aquela conversão que era verdadeira, ali ele podia testar, impõe sobre ele as mãos e Saulo sente como que escamas a deixarem os seus olhos, a abrirem então o olhar. E ali ele faz uma promessa. Ele diz: estes olhos, se assim for do agrado e da vontade de Jesus, os consagro a eles agora para todo sempre ao seu serviço. E então, diante daquele olhar renovado para a vida, estabelece um novo programa, uma nova proposta. Porque quando Jesus o alcança em Damasco, quando o Evangelho enfim o toca, vencendo-lhe as fortalezas e muralhas interiores, encontramos um indivíduo em combate, não ainda no bom combate. Encontramos um indivíduo, sim, numa carreira, numa corrida,
mas numa corrida tresloucada em busca de ilusões e de quimeras, embora julgasse servir a Deus, embora a sinceridade que habitava em seu coração. Mas estava a sua visão ainda muito turva, deturpada pelos interesses, seja do orgulho, da vaidade, e era essa a sua corrida. Não em busca dos tesouros do céu, da fé e da esperança consolidadas no coração, mas ainda em busca de alguns louros do mundo. Porque o que ouvimos na sua primeira apresentação por Emmanuel, no livro Paulo Estevão, é quando ele diz ao amigo: preciso buscar melhores posições do Sinédrio, ampliar a influência a fim de dobrar joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. Seu intento girava ainda em torno dos números, dos poderes, de certo modo, do status do mundo. Existia, sim, sinceridade no coração, mas mesclada ainda com os interesses humanos. E por isso se perde ele no combate, na corrida vã, em busca de ilusões. Jesus, no entanto, com o toque do Evangelho, abrindo um novo olhar para aquele coração, o convida agora não mais ao combate, mas a um bom combate. Não mais a qualquer carreira, a qualquer corrida, a sair pelo mundo correndo atrás de quimeras, mas agora a encontrar o alvo para o qual prosseguir, firmemente, até o fim da carreira. E não mais brilham aos seus olhos agora os louros do mundo, as posições, os títulos, o status, a vaidade em torno da capacidade argumentativa, o anseio de mais influência. O que outrora era ponto de chegada, era objetivo, agora não passava de simples estação na caminhada. Agora Jesus o convidava à busca dos verdadeiros tesouros, dentre eles a fé. Aquela fé sobre a qual mais tarde ele escreveria: o justo será salvo pela fé. Fé que transcende muito além da compreensão, simplesmente, da crença. Fé que expresse o coração fiel, que pode então depositar aos pés do Cristo os seus esforços, as suas lembranças, as suas memórias, e dizer: Mestre, o melhor que eu pude, o fiz, e aqui está, a seus pés. Inicia-se para ele um novo programa. Inicia-se para nós, meus amigos, um novo programa. Porque o que ele passou, nós também passamos, ou haveremos de passar, em algum momento da nossa trajetória espiritual. Os Ananias de nossas vidas, ou já nos visitaram, ou haverão de nos visitar, e trazendo-nos o Evangelho para mais junto do coração, uma compreensão mais lúcida, ao toque do amoroso de Jesus, as escamas como que vão caindo. E muda-se por completo a nossa maneira de enxergar a vida. Do combate, vamos transitando, enfim, para o bom combate. E é importante aqui sabermos diferenciar. Quem nos auxilia é Emmanuel, livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148, quando ele trata justamente sobre o bom combate, ele nos dirá: na vida há combate e bom combate. No combate, os inimigos são externos. Projetamos responsabilidades. O outro, a circunstância, esse ou aquele problema serão os principais adversários. No bom combate, contudo, nossos olhos se voltam para dentro. E percebemos, em verdade, que os principais adversários de nossa paz
não estão senão dentro de nós mesmos. Na maneira pela qual encaramos a circunstância, o outro, a luta ou o desafio. Veremos que, em verdade, são o orgulho, a vaidade, a ilusão, as algemas que ainda nos aferram à matéria, são esses os adversários que nos impedem de progredir em direção a estados de espírito de maior felicidade, a uma melhor compreensão da vida. Vamos caminhando vida fora, a lamentar, a reclamar, a apontar para este ou para aquele, para esta ou para aquela circunstância, este ou aquele indivíduo, como os causadores de nossa infelicidade, quando está em nossas mãos. Uma vez construído no coração o clima do amor, da indulgência, do perdão, está em nossas mãos. De tudo isso nos libertarmos, triunfando sobre nós mesmos, encontrando, enfim, a paz. Então muda a nossa compreensão para com a vida. Aliás, vale aqui fazer um parêntese. Certa feita, o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, e ali ele desenvolveu um trabalho muito florescente, juntamente com João Evangelista. Ali ele pôde conhecer, conviver com Maria, ali surge o seu projeto de escrever depois um evangelho com alguns dos bastidores da vinda de Jesus ao mundo, né? Aqueles detalhes mais singelos, mais específicos sobre os primeiros tempos, os primeiros anos do Cristo junto de nós, que depois acabou sendo uma tarefa de Lucas. O próprio Paulo, sabendo que não poderia levar adiante aquele empreendimento, diz: Lucas, fica contigo então essa tarefa, assim como também o registro dos atos apostólicos, dos atos dos apóstolos. E ali ele desenvolve um trabalho de tal maneira significativo que gera alguns prejuízos a alguns indivíduos que na cidade de Éfeso usufruíam muitos recursos em torno do culto à deusa Diana. Diana de Éfeso. Ali existiam estátuas, um templo muito famoso e tudo mais. E, em decorrência disso, um indivíduo mobiliza ali a população com calúnias, com inverdades e tudo mais, cria um movimento de perseguição aos cristãos, sobretudo a figura de Paulo. E, por não o encontrarem, despejam eles toda a sua ira sobre os seus colaboradores, os seus amigos. Aristarco e Gaio, que preparavam a preleção da noite, são presos, levados por aquela multidão ensandecida. Não encontrando o apóstolo, eles vão atrás de outros corações muito queridos a ele, vão à tenda de Áquila e de Prisca, que nesse momento estavam em Éfeso. Ali faziam os seus tapetes, ali faziam as suas tecelagens, e simplesmente destroem todos os teares, todo o material singelo que eles tinham para o ganha-pão, levando-os também presos, também agredidos. E Paulo, quando sabe disso, o seu anseio como combatente que nunca fugiu à tarefa e ao testemunho, era ir em busca daquela multidão, para entregar-se no lugar dos amigos. Afinal de contas, era ele que eles buscavam, e doía-lhe o coração saber que os seus amigos sofriam em seu lugar. Ainda mais Áquila e Prisca, pelos quais ele nutria mais profunda gratidão. E aí os amigos, pensando no bem da obra, dizem: não, isso não é razoável, Paulo, não faça isso. E vão tentando demovê-lo daquela ideia, mas o seu coração sangra e ele chora. É um dos choros mais amargos que Paulo tem na sua trajetória. E ali está João Evangelista para consolá-lo. Falando que a obra é do Cristo, na verdade. Alegremos-nos, portanto, Paulo. Cada testemunho, na verdade, é um troféu. E, em determinado momento, Paulo confessa a João: João, eu nasci para uma luta sem tréguas. Errei criminosamente antes de conhecer o Evangelho. Mas desde o contato com Cristo, precisei recomeçar muitas vezes. E saí então às peregrinações.
Visitei muitas cidades, conheci centenas de aldeias, no entanto, de nenhum lugar pude sair sem luta. Mesmo no bojo estreito dos navios, tenho conhecido os naufrágios, mas em tudo isso, João, eu tenho aprendido a conservar a paz íntima no coração, na sagrada comunhão com o Mestre. De todos aqueles combates exteriores, de todos aqueles remorsos do pretérito, na qual ele, combatente de Deus, saía a perseguir, a torturar, de tudo aquilo que ele havia vivido antes da conversão e até então depois, ele vinha extraindo essa sabedoria do bom combate, do coração que triunfa sobre si, fazendo ali um santuário para que Jesus possa morar, independentemente da situação. Seja qual forem os testemunhos para os quais é convidado, convocado pelas forças superiores da vida, o coração que vem triunfando sobre si, sentirá sempre a presença viva do Cristo a lhe sustentar. E então João, impressionado com essa fala, diz: és feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. E aqui fica a indagação, meus amigos. Nós já entendemos o programa de Jesus a nosso respeito, porque, segundo João, a felicidade nasce daí. A felicidade verdadeira, que o mundo não nos poderá tomar, que ventania ou tempestade nenhuma poderá fazer ruir, é aquela do coração que, triunfando sobre si, pode compreender e sentir os desígnios do Cristo, a orientá-lo em qualquer etapa do caminho. És feliz, Paulo. Fica para nós a indagação. Temos sido felizes? Temos buscado essa felicidade? Só os que combatem sobre si haverão de encontrá-la. É nesse projeto agora, então, de um novo combate que Jesus nos lança. A ele, Paulo, outrora, a nós hoje. Passamos a ver o que nos cerca com outro olhar. Ao invés de pensarmos: que luta árdua, que convivência difícil, que testemunho áspero, passamos a pensar: o Senhor nos considerou dignos, que saibamos bem combater. Que honra, que bênção. Temos sido considerados dignos por Jesus desse bom combate. Considera Ele que já temos recursos, forças em nós, talvez ainda não descobertas, para triunfarmos sobre essas experiências. O que me faz recordar mais uma passagem belíssima em torno de sua vida, dessa vez em Corinto, quando mais uma vez, pelo trabalho tão vigoroso que ele desenvolvia, desperta a ira de alguns, neste caso dos judeus, da sinagoga de Corinto, que viam de repente os frequentadores diminuírem, e então buscando o representante de Roma ali na região da Caia, Júnio Galho, que na verdade era irmão de Sêneca, eles levam algumas injúrias, algumas calúnias a respeito de Paulo e conseguem um mandato de prisão. Prisão preventiva. Júnio Galho, esclarecer, mano, era um homem justo, mas ele viu tantas acusações que ele falou: vamos pelo menos preventivamente recolher esse irmão. E eles ainda conseguem autorização para que fossem eles os emissários do mandato de prisão. E no próximo dia de pregação comparecem ao local e anunciam a prisão do apóstolo. Começa um alvoroço na comunidade. Alguns cristãos mais impacientes, menos compreensivos da proposta pacífica do Evangelho, queriam logo revidar. Se alvoroçam e tudo mais. E então a voz vigorosa de Paulo ecoa pelo ambiente e diz: irmãos, estejamos tranquilos. Acaso queremos o Cristo sem testemunho? Se o queremos seguir, e se ele partiu no mundo, ou do mundo, em tais condições como conhecemos, teríamos nós o direito de desejar segui-lo sem combater também o bom combate? Sem testemunho? Ou como João disse para Paulo ainda lá em Éfeso: se ele partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes. Então Paulo acerena os ânimos com essa sua fala:
Queremos, porventura, o Cristo sem o bom combate, que há de nos gabaritar ao seu reino? E então, impressionado com a resposta, um dos que estava ali para prendê-lo, tentando punir aquela audácia, lhe dá uma chibatada em pleno rosto. Novamente o alvoroço se forma, alguns querem revidar, e Paulo, mais uma vez, pacifica os corações e diz: meus amigos, estejamos jubilosos, estejamos agradecidos, porque o Senhor nos considerou dignos. Pensemos nesses termos, e a nossa vida se renovará por completo. Ante o testemunho, ante a luta, ante a convivência difícil no lar, no trabalho, onde for, não mais estaremos com o espírito de combate, a apontar, a exigir, a cobrar, a reclamar, mas agora com o espírito de bom combate, como sendo aquele coração que agora, renovando-se em si mesmo, convida os outros a outra perspectiva e a outra postura. É o que Jesus faz conosco. Mas, como dizíamos, convida Jesus também a uma caminhada, a uma corrida, ao aproveitamento justo, adequado do tempo que temos. Não sabemos quanto é, mas cada minuto vale. Cada passo precisamos fazer com consciência. À luz do Evangelho, vamos deixando de correr sem rumo, de andar em círculos, como o povo um dia no Êxodo, às portas da terra da promissão, mas por 40 anos a andarem em círculos. O que temos aí, senão a representação do que temos sido nós, ao longo dos séculos. Já de há muito conhecendo o que é essa terra da promissão, senão o Evangelho de Jesus. Mas conhecendo essa terra, temos andado em círculos, não querendo entrar nela, não querendo enfrentar os gigantes que ali estão, lembrando lá de Êxodo, não querendo ter a coragem de descobrir e desbravar os horizontes do Espírito, os continentes que estão em nós por serem descobertos, conhecer-nos para libertar-nos. Por não termos desejado, por não estarmos empreendendo essa corrida ao longo de tantos séculos, é que nos encontramos ainda sem rumo, perdidos, como que andando em círculos. Quando com Cristo o alvo se delineia claro em nosso horizonte espiritual. Esse alvo, prosseguir para Ele. E Paulo chegaria a dizer na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, irmãos, quanto a mim, faço o seguinte, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer? Deixando as coisas que para trás ficam, o passado lá está. É ponto de aprendizado, referência, mas não de residência. Se ele tivesse se detido em seu passado, nada teria feito, não teria encontrado com Cristo a redenção. Mas eis o primeiro movimento, logo após a conversão: Senhor, que queres que eu faça? Em outras palavras, descortina-me agora, Senhor, os caminhos do porvir. O passado não pode ser revisitado senão para aprendermos, mas espero de Ti, Senhor, os caminhos do futuro, onde, confiando em Sua misericórdia, haverei de me redimir. O que valeu para Ele, vale para nós. Se antes nos faltava um alvo, com o Evangelho não falta mais. Se outrora, mesmo conhecendo, não o identificávamos, com o Espiritismo ele se tornou de tal modo claro, que não mais podemos pretextar ignorância. Já não mais podemos dizer, não sei para onde vou, não sei o que me espera. Com Jesus o alvo é claro, a meta sublime, o caminho desafiador, mas felizes os que souberem percorrer. Porque ao final da marcha, lhes espera a coroação. Paulo dizia, ele que foi esportista, corredor, correu de bigas, dizia, aqueles que correm no estádio, lá o fazem buscando uma coroa perecível, uma coroa que um dia deixará de ser, mas os que correm com Cristo buscam outro tipo de coroa,
aquela que não mais haveremos de perder. Jesus nos lança, então, numa outra jornada. Gamaliel, com sua sabedoria, diria ao apóstolo, antes que ele fosse ao oásis de Dan: Saulo, em minhas reflexões, pude compreender que adaptarmos ao Evangelho de Jesus é descobrirmos um novo país, cuja grandeza se perde no infinito de nossa alma. Essa é a jornada do Evangelho. Mais do que uma busca por fora, mais do que buscar esse ou aquele lugar, é uma busca por um estado de espírito, é a busca por uma presença em nós. Antes, o que eram metas, destinos, esse cargo, aquele título, aquela conquista no mundo, passam a ser apenas estações, recursos transitórios a nós conferido. Mas os nossos olhos não se descolam, não se desconectam daquilo que é o alvo, o encontro com Jesus, um dia nos altiplanos da espiritualidade. Essa é a nova corrida. Ele, outrora, correndo com as suas bigas, buscando as coroas perecíveis, com Jesus aprendeu a caminhar longas distâncias. E alguém poderá pensar, assim, nas suas viagens apostólicas, e diremos, também, mas além dessas distâncias, outras muito maiores ele percorreu dentro de si. Porque uma vez convertido, ele confidencia a João, senti como que um abismo entre a minha alma e o Cristo que me espera. E ainda que trabalhasse por muitos séculos, não conseguiria pagar ao cristianismo a dívida que tenho para com ele. Essa é a carreira. Carreira em busca do quê? Qual o grande tesouro? A coroa da vida que aqui mencionamos, expressa sobretudo na fé. Por isso ele diz, combati o bom combate. De combatente, ferindo, perseguindo, reclamando e etc., a bom combatente. De uma corrida sem rumo, sem norte, sem alvo, a uma corrida com a clareza de direção e de propósito. Para quê? Para que ao final pudesse guardar a fé. Guardar a fé. E ele chega a dizer na sua primeira carta a Timóteo, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Dentre todos os tesouros do mundo, amigos, de tudo aquilo que faz brilhar os olhos, encanta multidões, faz inúmeros corações se perderem nos caminhos, cometerem crimes, agirem contra a própria consciência, de todos esses tesouros, esses louros, que por séculos temos perseguido, qual deles pode sequer se aproximar desse tesouro do Espírito? A fé, guardada numa consciência pura. O que nos poderia trazer mais segurança, mais felicidade ao ser, em retornando à vida maior, do que podemos intimamente dizer e depositar aos pés de Jesus? Essa consciência, essa compreensão de que o que estava ao nosso alcance, Senhor, nós fizemos. E tanto quanto nos foi possível, buscamos ser fiéis. Não há nada no mundo que se equipare a isso. Não há tesouro no mundo que chegue perto do valor de poder a cada noite deitar-se sobre o travesseiro com a cabeça leve e a consciência tranquila de pelo menos naquele dia termos cumprido o dever. É isso que ele, desde que os seus olhos foram abertos, aquele dia em Damasco perseguiu. É isso que ele buscou com todas as forças do seu coração. Para que ao final da trajetória, depois daquele encontro com Nero, onde pôde contemplar a glória de Roma e dos Césares, ele pudesse firmar ainda mais no seu coração a convicção de que nada é mais valioso na vida do que a presença do Cristo viva em nós.
E ele só encontra portas abertas nas almas fiéis, as quais ele próprio vem santificar. Porque Paulo diz: desde agora me está reservada a coroa da justiça, a coroa da vida que o justo Senhor, justo juiz, há de me dar aquele dia. Eis a proposta, meus amigos, eis a jornada. Como nos diz Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, aqui já citado, capítulo 148, Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido, acerca do bom combate. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate desde a hora entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando os males, os achaques, os constrangimentos e os insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, o ex-doutor da lei, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Eis o que aos nossos olhos, tocados por Jesus, e gradualmente ao longo dos séculos, tendo sido libertados dessas escamas que nos cegavam, eis o programa que nos está traçado. Que lutemos, amigos, que trabalhemos, que nos esforcemos, para que ao final da jornada, possamos um dia dizer, em nosso coração: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Jesus nos abençoe a todos.